faz todas as informações a respeito deste assunto. A advogada e influencer Deolane Bezerra, esse assunto também tem conseguido ocupar um espaço muito grande através dos veículos de comunicação nos últimos dias, porque a Deolane Bezerra, que tem uma grande gama de seguidores em suas redes sociais, ela foi presa ontem em Recife durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e também à propagação de link com jogos ilegais. O delegado da operação informou que as bets eram usadas na lavagem de dinheiro oriundo desse ramo ilegal de jogos. Deolane foi presa com a mãe em Recife. Nós vamos conversar agora a respeito desse caso com o advogado criminalista Bruno Calado para entender sobre o crime que levou a Deolane Bezerra à prisão. Doutor Bruno, muito obrigado mais uma vez. Que prazer esse reencontro, né? Depois de tantos outros encontros antes do projeto Gazeta News, estamos tendo essa oportunidade e gostaria que o senhor trouxesse nesse momento esclarecimentos para os nossos telespectadores, internautas, o que é o crime de lavagem de dinheiro e que está sendo, por exemplo, envolvida agora a influenciadora Deolane Bezerra. Boa tarde, Viderlan. Já nesse começo de noite, estamos ingressando ao período noturno. Um prazer enorme estar aqui com todos vocês novamente. Sempre me sinto muito bem à vontade quando chego aqui nesta casa que tanto me acolheu por muito tempo, né, e rever rostos como o seu, da Polânio, da Patrícia, enfim, de todos do Emerson também, todos que sempre me acolheram muito bem, é sempre muito prazeroso. E hoje volto aqui convidado para conceder essa entrevista acerca dessa operação que acabou sendo deflagrada e ensejou na prisão de influencers, né, que agora eu recebo também, agora há pouco, a notícia de que outros influencers do estado da Bahia também foram presos em decorrência dessa operação, a operação denominada Operação Integration da polícia, juntamente com o judiciário, certo, a fim de desbaratar crimes de natureza financeira, né, são crimes, claro, promoção de jogos de azar, que é uma contravenção penal, não é um crime, certo? É uma contravenção penal, está previsto na lei de contravenções penais, é um crime de menor potencial ofensivo, é algo de ofensividade mínima, certo? Concatenado a outros delitos, como o de organização criminosa e o de lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro é conhecido também como branqueamento de capitais ou ocultação de valores, certo? Tem essas outras nomenclaturas que são nomenclaturas sinônimas. E aí, ensejou na prisão dessa influência e por isso pegou esse diapasão midiático tão grande, né, a nível nacional, porque vem movimentando a mídia por se tratar de pessoa altamente conhecida no mundo aí da internet, certo? Outros 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão, certo? Inicialmente nessa operação, mandado de prisão direcionado àquela pessoa, às pessoas supostamente envolvidas nesses delitos, e os mandados de busca e apreensão para o sequestro de bens e valores que também estão envolvidos nessa conjuntura criminosa, conjuntura delituosa, segundo o Ministério Público. Então, Viderlan, como se dava esse esquema? Esse esquema, a promoção desses jogos de azar, certo? Que é algo proibido por lei, certo? E aí a obtenção de valores, e aí o Ministério Público vinha fazendo essa investigação juntamente com a polícia, os órgãos de segurança pública, desde 2019. E aí de lá para cá já movimentaram cerca de 3 bilhões de reais, certo? E esse dinheiro ele entrava sujo e aí a conceituação do delito de lavagem de dinheiro, esse dinheiro ele entrava sujo e saía limpo. É uma máquina de lavar. Você joga ali o dinheiro sujo e depois transforma o dinheiro ocultando a sua origem, a sua natureza, de onde veio, por que veio, e está aí a tipificação do delito de lavagem de dinheiro. Então, esses valores obtidos através de jogos de azar, de links de apostas promovidos pela internet, jogos de azar são aqueles que dependem exclusiva ou principalmente da sorte, para você ganhar ou perder, né? E aí essas conhecidas como bets, né, que são essas empresas de aposta, a mais famosa aí envolvida nessa operação, a Operação Integration, é aquela Esportes da Sorte, que você muito bem sabe que é aquela empresa que patrocina, inclusive, grandes clubes aqui no Brasil, né? Também. Grêmio, Exato. Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, está sendo alvo também dessa Ceará, operação, né? Ela é alvo principal nessa operação, a Esportes da Sorte. Então, essa empresa promovia esses links, a Deolane, segundo ela trabalhava com a parte publicitária dessa empresa, ou seja, ela fazia a divulgação dessa empresa, mas não se envolvia diretamente nos outros delitos de lavagem de dinheiro. Só que tem uma outra tipificação, Viderlan, um outro delito
que sempre vem como consequência na maioria dessas operações, que é o delito de organização criminosa ou associação criminosa. A associação criminosa quando se juntam 3 ou mais e a organização criminosa 4 ou mais. Mas a organização criminosa geralmente ela lida com crimes mais graves, mais severos, certo? Nessa situação, juntam-se pessoas, certo? E de forma estratégica, cada um tem uma função naquela organização ou naquela associação criminosa. O da Deolane, por exemplo, assim como ela já disse em seu depoimento, que fora noticiado, que ela participava da parte de publicizar os atos das empresas de aposta de jogos de azar, certo? Então, o dono da empresa, obviamente, patrocinava todo o equipamento, todo o aparato para que os jogos de azar fossem executados, né? Outros já participavam na compra e venda de objetos de luxo, e aí vários objetos, vários bens, né, móveis e imóveis foram apreendidos, veículos extremamente valiosos, embarcações, aeronaves, imóveis de luxo, foram todos apreendidos, certo? E para fundamentar ainda mais o conjunto probatório que o Ministério Público vem colecionando e colacionando a este processo, certo? A fim de fundamentar a prisão, dentre outros, como eu disse, foram 19 mandados até então, mas a Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, foram presas, inclusive no estado de Pernambuco, ainda continuam presas. Hoje foram submetidas à audiência de custódia. O que é a audiência de custódia, rapidamente falando para nossos telespectadores, é aquela audiência realizada em até 24 horas após a prisão. E o juiz vai saber se a prisão foi legal, se houve tortura, se houve alguma ilegalidade naquela prisão. Certo. Como se tratava de um mandado de prisão, a prisão em flagrante não. O indivíduo é pego cometendo logo após cometer o crime e é preso. Mas o mandado de prisão é diferente. Ele é expedido pela justiça, certo? E a justiça determina o endereço daquela pessoa, onde aquela pessoa se encontra e a pessoa é presa, preventiva ou temporariamente, certo? No caso da Deolane e da mãe, foram presas preventivamente, com a justificativa de garantir a ordem pública e a ordem econômica, certo? Agora, quando a justiça, doutor Bruno, ela decide manter a Deolane presa depois dessa audiência de custódia, qual a explicação, no seu entendimento jurídico, em que a justiça decidiu mantê-la presa até o presente momento? Veja bem, a audiência de custódia não compete ao juiz que preside a audiência de custódia se ater ao mérito da questão pela qual a pessoa foi presa. O juiz não quer saber, você foi presa por isso, isso e isso. O juiz chega ali e quer saber, a sua prisão se deu de forma ilegal? A senhora foi torturada? Os policiais agiram corretamente? O endereço do mandado de prisão foi cumprido de forma correta? Então, faz essas perguntas genéricas, certo? Superficiais, acerca da prisão em si, daquele movimento que gerou a prisão, e não do motivo que gerou a prisão. Entendo. Então, dificilmente, numa audiência de custódia, alguém será liberado, certo? Cabe agora aos defensores dos vários réus investigados que foram presos nessa operação, entrarem com pedidos de revogação de prisão preventiva, de pedidos de revogação de prisão temporária, habeas corpus para o tribunal, certo? A fim de tentar a soltura desses seus clientes que estão ainda presos. Eu, particularmente, Videlan, emito a minha opinião enquanto jurista, enquanto criminalista, que são prisões quando se trata de crimes financeiros. Eu acho a prisão, o cárcere, um meio muito... a gente costuma dizer que o cárcere no direito penal, no direito criminal, ele é a última ratio, ou seja, é a última razão, é a última deliberação. Então, gerar uma prisão por um crime financeiro, às vezes, é banalizar a prisão. Então, medidas diversas da prisão que são trazidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como, por exemplo, a proibição dela manter a sua rede social ativa, certo? A proibição dela se manifestar acerca do processo, a proibição dela manter contato com testemunhas e continuar usando objetos que estão sendo investigados naquele processo. Então, existem várias outras. Comparecer periodicamente em juízo para justificar suas atividades. Várias outras medidas cautelares diversas da prisão poderiam ter sido impostas a fim de evitar a prisão preventiva. Então, assim, muito provavelmente os advogados dos réus presos, claro, se forem réus primários, que me parece que é o caso da Deolane Bezerra, conseguirão a liberação de seus clientes. A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros no valor de mais de 2 bilhões de reais, Bruno, quando esses bens são devolvidos. Há um prazo específico, isso vai depender do estudo do caso em si, de toda essa operação
e até que ponto existe esse envolvimento da Deolane para que isso possa ser classificado a um processo de devolver esses bens ou que ela tenha que devolver também esses valores? Viderlan, um dos maiores indícios que ensejou nessa prisão, certo, dos investigados e dos réus dessa Operação Integration foi a falta de comprovação dos bens que, por exemplo, a Deolane possui, bens vultuosos, com a declaração na Receita Federal, de modo que ela comprove a legalidade, a licitude, os meios pelos quais ela adquiriu aqueles objetos, e aí provando com toda a legalidade, etc., com toda a tramitação legal, há uma forte probabilidade de devolução, através de pedidos de restituição de coisas apreendidas. Não há um prazo previsto em lei, certo? Como o processo é muito recente ainda, está em fase de investigação de outras prisões que estão sendo ainda efetivadas, então, para reaver esses bens agora não. Vai demorar um pouco, né? Ingressarão com esses pedidos. Eu acho que, primeiramente, a preocupação da defesa é liberar os clientes e depois liberar os bens apreendidos, né? E aí os bens serão devolvidos desde que haja essa comprovação de compra, como foi que comprou, como foi que adquiriu, essa relação para mostrar essa compatibilidade daqueles bens que ela possui com a renda declarada. A equipe de defesa da Deolane Bezerra, em cima desse seu posicionamento, pediu essa substituição de uma prisão preventiva da influenciadora para uma prisão domiciliar, Isso. já que ela é advogada. Inclusive, a solicitação ela acontece pelo fato mesmo dela já ter uma profissão e ter essa graduação. Existe essa situação prevista na lei e é possível que isso, de fato, venha acontecer dentro em breve, doutor Bruno? Sim, a prisão domiciliar ela não é um dos pedidos feitos para embasar a prisão domiciliar, não é com base no fato da Deolane ser uma advogada. Me parece que o fato que mais enaltece, mais fundamenta o pedido de prisão domiciliar é o fato dela ser mãe de uma menor de 12 anos. Isso é previsto em lei. Que é um peso, certo? Também, né? O fato dela ser uma ré primária, né, de ter bons antecedentes, etc., então, possibilitam a prisão domiciliar, que são medidas diversas da prisão, do cárcere, né? Então, ali pode ser que seja imposto a ela a medida cautelar da tornozeleira eletrônica, do monitoramento eletrônico, para saber por onde ela anda. E aí, a prisão domiciliar é o que a gente chama de monitoramento eletrônico em raio zero, ou seja, ela não tem permissão para percorrer nenhuma distância, certo? E outras medidas, como afastamento das redes sociais, como eu havia dito, presença periódica em juízo para justificar suas atividades, recolhimento de passaportes, de armamentos. Eu vi que tem investigados que têm armamentos registrados, etc. Então, todo esse armamento foi recolhido, foi suspenso, certo? Então, existem várias outras medidas cautelares diversas da prisão que serão fundamentadas e justificadas em juízo. Doutor Bruno, para a gente encerrar, no seu entendimento jurídico, qual é o aprendizado diante dessas operações que nós estamos vendo nesses últimos meses, principalmente? Isso tem conseguido ter uma exposição muito grande quando estamos falando de jogos, propagação de link de jogos, como aconteceu recentemente do jogo do Tigrinho, e agora também das chamadas bets. Qual é a lição que fica para agora com o seu entendimento jurídico sobre esse caso que envolve a influenciadora Deolane Bezerra? Veja bem, Viderlan, é uma ótima pergunta e eu já tenho a resposta na ponta da língua. A lei ela deve ser cumprida. Existem projetos de leis tramitando no Senado, na Câmara dos Deputados, enfim, no Congresso, para legalizar jogos dessa natureza. Mas até que sejam legalizados, há essa vedação, há a proibição trazida em lei. Então não há por que está descumprindo o que a lei determina. E a partir do momento que houver esse descumprimento, a lei está se mostrando sagaz e efetiva nesse sentido. Já houve operações outras, né? Inclusive aqui no estado de Alagoas, que acabou prendendo influencers também, apreendendo bens, certo? Aquela Blaze, que era uma Blaze, acho que era uma empresa muito afamada também, foi alvo de investigações também, que acarretou na prisão de envolvidos com essa empresa. Então, daqui para frente, o Ministério Público vem muito empenhado em tratar de situações dessa natureza, de combate a esses crimes financeiros, certo? Sob pena de deixar a água correr solta, né? E cada um desrespeitar a lei da maneira que queira. Então, esse rigor da lei é muito importante para combater crimes dessa natureza. Muito obrigado, doutor Bruno, pela sua participação aqui no estúdio. Espero novos momentos como esse, de troca de conhecimento, de aprendizado também, e parabéns pela sua atuação no direito como advogado criminalista aqui no estado de Alagoas. Muito obrigado, Viderlan, é sempre um prazer imenso estar com todos vocês e mando um forte amplexo, um abraço em todo mundo. Bom, nós vamos, depois da participação do advogado Bruno Calado,